Caros amigos, queridas irmãs, é com muita alegria que estamos iniciando mais um estudo aqui do ambiente virtual do Grupo Espírita Luz e Amor, né? Nós que estamos estudando, deixa eu ver aqui o nome do livro, ainda não guardei. Deixa eu compartilhar aqui a tela, aí já aparece o nome dele. Espera aí. Espera só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui a tela, isso. Só mais um pouquinho, viu, gente? Peço um pouco da paciência de vocês. Aí. É Estudo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Esse é o nome do livro que nós estamos estudando aqui no Grupo Espírita Luz e Amor, tá? Estudo da Lei dos Fenômenos Espíritas. É um livro diferente, né? Mas é um livro muito bom e que vale a pena, assim, da nossa parte, o estudo, né? Vamos à sequência hoje, a partir do item 26. Eu não vou aparecer não, viu, gente? Para melhorar aqui a qualidade da transmissão, tá? Vocês não vão ver meu rostinho, não. Eu até brinquei na live de ontem, né? Falei que vocês não vão ver esse rostinho bonito. Brincadeiras à parte, né, gente? Vamos com tudo. Hoje, infelizmente, nós tivemos um pequeno problema técnico, então nós não estamos fazendo transmissão ao vivo. Da nossa conversa com o pessoal do chat, com certeza esse pessoal vai assistir depois, né? Então, peço desculpas a vocês, mas mesmo assim, aqui na descrição do vídeo, pode fazer as suas perguntas, as suas observações, porque eu acompanho, tenho acompanhado os vídeos, né? Então, sempre que tem alguém que comenta alguma coisa, eu respondo, tá? Depois, outros dias. Então, fiquem à vontade para se comunicar conosco, pessoal do chat, tá bom? E não esqueçam do like, de divulgar nas redes sociais, né, os nossos estudos, tá? E ativar o sininho das notificações, para não ficar fora, né, da programação extensa aqui do Grupo Espírita Luz e Amor. Tá bom? Ô, Marisa Altina, você pode fazer leitura para nós? Como é que você está aí? Se não tiver... Vai fazer a prece? Nossa, que beleza, hein? Estou tão empolgado, né? Peço desculpas a todos e convido aos irmãos, às irmãs, para juntamente comigo elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual do Grupo Espírita Luz e Amor, São João Marcelino Rodrigues e tantos outros. Pedimos aos nossos anjos guardiões e, principalmente, a equipe de Allan Kardec, que tem nos acompanhado, nos orientado, nos intuído, para que possamos extrair ao máximo as belezas, os tesouros, as benesses dessa obra magistral de Allan Kardec, o nosso querido codificador. Que ele possa estar conosco, que Jesus possa estar conosco e todos esses benfeitores que tanto amamos e que tanto precisamos. Que possamos fazer essa hora um momento de muita alegria e de aprendizado. Que assim seja. Bom, gente, muito bem. Aqui o texto. Eu tenho falado, né, nas nossas lives, eu tenho feito uma propaganda, eu não sou funcionário deles, tá? Não estou ganhando nada, mas eu tenho feito uma propaganda do site da Kardecpedia, porque o texto eu estou tirando lá do Kardecpedia. Aí eu monto no meu PowerPoint, eu busco algumas imagens na internet, né? Só para efeito didático, só para ilustrar, viu? Porque o que importa é facilitar o nosso entendimento. É isso que importa, mais nada, tá? E o nosso agradecimento à Kardecpedia, na figura do professor Cosme Massi, que é o grande entusiasta desse projeto e que nos oferece todas as obras de Kardec gratuitamente, né? Lá na Kardecpedia, em vários idiomas, inclusive no original francês, tá bom? Então tá lá disponível e
Quem quiser depois pode baixar do Kardecpédia o livro Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que é o que estamos estudando no momento, tá? Maria Exaltina, você pode fazer a leitura para nós? Sim, posso. Posso, sim. Então, nós vamos no item 26, dando a continuidade, né? Então, tá assim. Da diversidade nas qualidades e nas aptidões dos espíritos, resulta que não basta se dirigir a um espírito qualquer para obter uma resposta justa a toda pergunta, porque sobre muitas coisas não podem dar senão a sua opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa. Se ele for sábio, confessará sua ignorância sobre o que não sabe. Se for leviano ou mentiroso, responderá sobre tudo sem se importar com a verdade. Se for orgulhoso, dará sua ideia como verdade absoluta. Tá vendo, gente? É Allan Kardec falando, né? Então a gente não pode se dirigir a um espírito qualquer. E quando Allan Kardec fala em espírito qualquer, ele está falando de qualquer espírito, tanto da terceira ordem como da segunda ordem, né? Bom, claro, ele também não está falando da primeira ordem, porque espírito puro é espírito puro, né? Mas não é o caso. Nós não vamos conseguir conversar com o espírito puro na esquina de casa. É mais difícil. Nós vamos conseguir falar com espíritos que estão mais ou menos de acordo com a nossa faixa evolutiva, né? Claro, vamos conversar com espíritos elevados, né? E espíritos inferiores à nossa condição evolutiva. Então, o espírito elevado que a gente vai conversar, ele está mais próximo de nós, não está mais próximo de Jesus, tá? Assim como o imperfeito também está mais próximo de nós, não está mais próximo de um espírito simples e ignorante que acabou de ser criado, né? Então, os espíritos que estão à nossa volta estão mais ou menos em sintonia com o nosso estágio evolutivo, tá? Mas a gente não pode se dirigir a um espírito qualquer para obter a resposta de todas as perguntas. Porque espírito que sabe a resposta de todas as perguntas, só espírito puro. E a gente não vai ter essa facilidade de ficar conversando com o espírito puro toda semana, ou todo mês, ou uma vez por mês. Não é assim que funciona, né? Então, os espíritos que estão conosco nesse momento, nos auxiliando nos estudos, eles são elevados a nós, são superiores a nós, mas são próximos de nós. Existem espíritos superiores a eles, que eles estudam com esses espíritos superiores, e assim por diante. De modo que, normalmente, o espírito elevado ou os espíritos elevados que nos acompanham, eles conseguem responder as nossas perguntas, de um modo geral. Mas eles não terão respostas para todas as perguntas. Assim como nós também não temos, né? Então, o Adolfinho aqui fica fazendo comentário, não é que o Adolfinho sabe demais, ou porque o Adolfinho é um espírito elevado. Não, ele é um companheiro de boa vontade, que lê o texto antes, prepara antes, e aí ele vem dirigir o estudo. É só, né? É só. Por isso que em matéria de espiritismo, entre nós, não tem professor. Nós somos estudantes, né? Agora, aquele que dirige o estudo é um companheiro de boa vontade que preparou, que leu antes em casa, né? Essa virtude o Adolfim tem. Mas falar que o Adolfim sabe tudo, gente, em matéria de espiritismo, isso não é verdade. O Adolfim tem muitas dúvidas, né? Então, da mesma forma que a gente não pode acreditar em tudo o que qualquer espírito fale para nós sobre as nossas indagações, o Adolfim também não sabe tudo, não. Viu? O Adolfim também não sabe tudo. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Continuando.
Haveria, pois, imprudência e leviandade em aceitar, sem controle, tudo que vem dos espíritos. Por isso, é essencial estar esclarecido quanto à natureza daqueles com os quais se ocupa. Livro dos Médiuns, número 257. Merece um cartaz essa frase ou não? Nossa, Hã? verdade. Eu até coloquei um companheiro aí com uma máscara, né? Ele É. tirando a máscara. Quer dizer, olha, haveria, pois, é imprudência, é isso que a Allan Kardec está falando, é imprudência, é leviandade, aceitar sem controle tudo que vem dos espíritos. O que é aceitar sem controle? Hã? A gente tem que estar atento às informações que o espírito nos transmite. Então, nós temos que observar o que ele está falando, para Certo. saber qual é a natureza desse espírito que está conversando conosco. Não, mas por essa fala, é um espírito confiável? É um espírito elevado? Né? A Marisa Altina já contou para nós aí de uma história, né? Que ela participou de uma reunião e que estava se comunicando um espírito nobre, né? É. E o companheiro que está dirigindo a reunião deu uma enquadrada no médium, falando, você pode voltar. Tem que Né, ter Marisa Altina? conhecimento, né, para analisar, avaliar tudo que o espírito está falando, né? E não aceitar, É, assim, só porque ele falaria, ah, mas é o espírito que falou. Não, é. é igual a eu, né? Então, se ele não fala com as coisas coerentes com a doutrina, né, com os ensinamentos que Kardec nos passa, através de espíritos, né, que o orientaram, nós não vamos poder aceitar, né? Quer dizer que nas igrejas, do modo geral, eles ensinam o dogma. Ah, não, você tem que aceitar, Ah, não é pode questionar. Não é assim? verdade. Só que o Espiritismo não ensina isso. Ele ensina que tem que questionar, tem que perguntar. Né? Do contrário, está sendo imprudente. Do contrário, está sendo leviano. Olha, Kardec é danado, hein? Ele chama a nossa atenção mesmo, hein? Né? Opa, parece que eu voltei. Não, tá certo, né? Não, não. Agora, Tá esse certo. item seria continuação do 26. Agora nós vamos para o item 27. Isso, tá O que certo. nós lemos, né? Tá certo. Então, item 27. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Anuncia a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. É concisa e sem palavras inúteis. Entre os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias quase sempre é compensado pela abundância das palavras. Aí a Nossa, gente tem que decorar isso aqui. muito, Não- está bem claro, né? Já não pode ser nem cartaz, a gente tem que decorar. Olha lá, ó. Porque é isso Verdade. que a gente tem que fazer, ó. Allan Kardec está nos dando a receita. Reconhece a qualidade dos espíritos por sua linguagem. Aí ele pega e fala, né? A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores. Não é que a linguagem deles? Digna, Né? O que mais? nobre, lógica, isenta de Isenta. contradições. E Nossa, muito bom, o que a linguagem deles anuncia? muito bom. A sabedoria, né? O Sabedoria. conhecimento, a benevolência, a modéstia. Nossa, estou encantada. E a E a mais mais pura pura moral. moral, olha aí. É A mais pura concisa. moral. Quer dizer, não fica falando muito, fala pouco. E sem palavras inúteis. Olha, gente, sem palavras inúteis. Claro, é espírito elevado. Uhum. Eles não brincam em serviço.
Não é que o espírito fica sério e que nem sorri. Não, ele vai sorrir. Ele conversa, né? Não é isso. Quer dizer, pensar que ele é sério, que não pode brincar com ele, que é para ter medo. Não, não é nesse sentido. Mas não fala coisa inútil, né? Que beleza, né? Beleza mesmo. E os espíritos inferiores? São ignorantes, orgulhosos. Aí na fala deles aparece o vazio das ideias. Como é que ele procura compensar o vazio das ideias? Com abundância das palavras. Gente, espírito elevado é conciso, ele resume, não fala difícil, não usa linguagem difícil. Ele é direto, sem humilhar. Espírito elevado não humilha. Ele até humilha, viu? Com luva de pelica. Viu? Como é espírito elevado, é tão nobre, mas tão nobre, que fala de um jeito que não humilha a gente. Viu? Não humilha. Por quê? Porque na fala deles, a gente vai ver só sabedoria, benevolência, modéstia. Que coisa linda. Aí fica fácil, né, Marisaltina? É lindo mesmo. Aí fica fácil, não fica, não? Está bem claro que Kardec coloca ali para nós, né? E é onde que a gente tem que estudar para poder saber, entender, diferenciar e nos mudar, né? Também, né? Eu não posso querer falar coisas que eu não entendo, né? Ficar falando um monte de palavras. Eu tenho que ter a humildade em falar, não, eu não entendo, eu não sei, vou procurar, né? Vou conversar com quem entende para poder explicar e não querer ficar enrolando Quer através de dizer, várias palavras, né? quer dizer que nós, trabalhadores do campo da mediunidade, nós temos que sempre estudar mediunidade. Isso. E não é só mediunidade, não. É estudar sempre os princípios fundamentais do Espiritismo. E se a gente não souber, a gente tem que falar, eu não sei. Não tem vergonha nenhuma, é não sei. É aí onde é trabalhado o orgulho, né, da gente, né? Não sei, E aí vou a gente procurar tem que saber. reconhecer, eu não sei, vou procurar com quem saiba mais, né? É lógico, perguntar para outros irmãos. Então, é trabalhar realmente o orgulho nosso, né? Nossa vaidade. Como você diz, diante da doutrina, somos todos, né? Estamos todos estudando juntos, né? Não há professor. Graças a Nossa, Deus. estou encantada. Graças a Deus. Hum, Né? Vamos Pode continuar? continuar? Então, Por favor. continuar. Então, esse é o que eu vou falar, e eu continuando o item 27. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância, são sinais incontestáveis da inferioridade em um espírito. Meu pai do céu! Outro cartaz! Vamos decorar! Olha, Todo pensamento evidentemente falso. Todo. Toda máxima contrária à ação moral. Todo conselho ridículo. Toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola. Toda marca de malevolência. Marca, gente, de malevolência. Marca. A gente tem que perceber, né? Não é, não é sinal, é marca, marca, né?
toda marca de presunção, toda marca de arrogância. Quer dizer, não precisa ser muito arrogante, não. Né? Não precisa ser muito, não. É toda marca de arrogância. São os sinais incontestáveis de inferioridade. Né? Oi. Meu Pai do céu. Olha, eu não tenho nada para falar, não. Você tem? Não, está bem claro. Tá bem claro mesmo. Então, pode continuar? Por favor. Então, o item 28. O objetivo providencial das manifestações dos espíritos é convencer os incrédulos de que tudo não termina. Para o homem com a vida terrestre e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir, tendo em vista o nosso melhoramento e o nosso adiantamento, e não para nos revelar o que não devemos ainda saber, ou o que não devemos aprender, senão pelo nosso trabalho. Aí, Meu Pai, hein? tá vendo? Muito claro. O objetivo principal das comunicações dos espíritos. Isso. Convencer os incrédulos de que a vida não termina com a morte. Né? E para o homem, né, com a vida terrestre, e dar aos crentes as ideias mais justas sobre o futuro. O objetivo providencial das comunicações dos espíritos é nos dar uma ideia mais justa sobre o futuro. Porque o futuro que nos espera é recheado de justiça. E eu tenho fé no futuro. Eu tenho fé na vida futura. Eu acredito. Não tenho dúvidas do que está escrito aqui. Não tenho dúvidas que o objetivo das comunicações dos espíritos é convencer os incrédulos de que a vida não termina com a morte e que haverá mais justiça no futuro. Eu não tenho dúvidas de que dias melhores virão. Com certeza. Eu tenho fé nisso, eu acredito nisso. Mas eu acredito com base nos meus estudos, nas minhas observações, com as minhas leituras e nos questionamentos que eu faço para os espíritos e para os espíritas que sabem mais do que eu. Ou pelo menos que eu imagino que sabem mais que eu, né? Aí ele continua lá, os bons espíritos vêm nos instruir, tendo em vista o nosso melhoramento e o nosso adiantamento. Gente, se isso não é amor a nós, é o quê? Os espíritos elevados vêm a nós nos instruir para o nosso melhoramento e o nosso adiantamento. Se não é amor a nós, é o quê, então? Então, o mínimo que nós temos que fazer no trabalho no centro espírita, seja em qualquer área, qualquer campo, inclusive no campo mediúnico, o mínimo que nós temos que fazer é trabalhar com amor para o melhoramento e aperfeiçoamento de cada ser que nós encontrarmos na nossa vida, na nossa caminhada. Olha lá, fala assim, ó, que eles não vêm nos revelar o que não devemos ainda saber. Eles não nos revelam aquilo que ainda não devemos saber. E Allan Kardec é muito claro, e termina falando assim, ó, não devemos aprender senão pelo nosso trabalho, senão pelo nosso esforço, senão pela nossa dedicação, senão pela nossa reforma íntima.
É. Então, os Lindo. espíritos não vão nos revelar nada de mão beijada, gente. Da nossa parte, é preciso o quê? Vontade de estudar, vontade de observar as orientações dos espíritos, seja nos livros, seja nas reuniões mediúnicas. O nosso objetivo é sempre estarmos atentos nas palestras, nos seminários, nos cursos, nos romances, em tudo, Tudo. tudo. Extrair o máximo o espírito da letra, né? Verdade. Muita coisa bonita, né? Não, minha Muito amiga? bonito, muito bonito, né? E que é isso? Com essa leitura, tudo nos inspira como é que se fala? A continuar. Temos condições de mudar, né? Da gente mudar nós mesmos, né? Então, através Muito. dos estudos, né? Do trabalho. Quanto que o trabalho, pelo menos para mim, me ajudou muito. Me ajuda, né? Lógico que ele me ajuda. Então, isso dá força para a gente. Confia, segue, né? Que é como você falou, confiança no futuro. Nossa, Jesus, esse grande mestre amado, não veio aqui na Terra para passear, não é? Não reencarnou, passou por todo um processo para uma reencarnação, para passear. Ele está ainda nos orientando, trabalhando, nos auxiliando com os outros irmãos, né, espíritos mais elevados, para o nosso bem, para o nosso bem. E por Então, nós amor a temos nós, que... minha amiga? Amor, por amor. Por Senão amor. ele vai querer... Ainda bem que eles sabem que a Isa não tem como ser Jesus, porque a Isa já tinha cruzado os braços. Ela vai, segue, então nós vamos seguindo. Vamos seguir. E graças a Deus, essa doutrina que nos dá todo esse amparo através da reencarnação, Que né? Nós temos maravilha, né? nossa, essa lição através das nossas reencarnações, onde podemos reparar os nossos erros. Não todos de uma vez, que Deus, olha que coisa mais linda. Sabe que não temos condições, né? Como eles falam, em dose homeopática. É. Dose homeopática. Ai, que lindo. Estou amando. Muito Bom, bom. pode continuar, né? Por favor. Então, em continuação, aí diz: se bastasse interrogar os espíritos para se obter a solução de todas as dificuldades científicas, para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia tornar-se sábio facilmente, e todo preguiçoso poderia se enriquecer sem esforço. É o que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o isentam nem do trabalho das pesquisas a fim de deixar-lhe o mérito. Tá vendo? Pronto, Então, nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar, e trabalho. estudar. Estudar. Tem gente que confunde um pouco essa coisa do trabalhar, viu, Marisa Altina? Que a pessoa acha que é trabalho no campo da caridade e aí para de estudar. Ou não se dedica ao estudo. Certo. Aí se associa a um trabalho numa creche. Não que esse trabalho não seja importante. Eu não estou tirando o mérito, não é isso. Pelo amor de Deus, hein? Não estou tirando o mérito, não. Não, está Mas a dando para pessoa, entender. ela começa a fazer um trabalho assim, mais administrativo, ou no campo de promoções, ou na busca do alimento para o corpo. Não estou dizendo que isso não seja importante. Não estou desmerecendo. Não é isso. Pelo amor de Deus. Mas aqui está falando assim, tem muita coisa que nós não vamos conseguir em termos de revelação dos espíritos de graça. Nós temos que trabalhar está falando aqui no texto, ó. Uhum. Não isentam do trabalho das pesquisas. Está escrito aqui, gente, ó. Tá? Então, não estou desmerecendo nenhum tipo de trabalho, pelo amor de Deus.
é que aqui Allan Kardec está sendo muito específico. Em termos de revelação dos espíritos, eles não vão nos revelar nada assim, fortuitamente, não. É preciso da nossa parte estudo, observação, pesquisa, tá? Para a gente ter o que? O mérito desses estudos, dessas observações, para nós chegarmos às conclusões. Porque tem muita coisa que já nos foi passada e nós encontramos nas obras. Às vezes os espíritos são até mal educados, mas que eles vão responder. Mal educados assim, mas falando com categoria. Na verdade, não é que é mal educado, mas assim, ó, não. Essa pergunta aí já tem resposta nos livros. Já tem resposta nos livros. Também eu vou te falar uma coisa, viu? Quando era mais novo, tinha umas palestras aqui em Franca, né? Que chamavam de pinga-fogo. Normalmente era com o Dr. Cleomar, um médico que já desencarnou. Gosto muito dele, né? Um médico muito conhecido, espírita, né? Dr. Cleomar de Oliveira. Eu não lembro se era Barbosa também, mas é Oliveira. Bom, enfim, né? Então as pessoas faziam perguntas para ele sobre espiritismo e ele respondia. Assim como nos anos 70 tinha um programa chamado Pinga Fogo, que era com o Chico Xavier na televisão. E as pessoas faziam perguntas e o Chico Xavier respondia. E nós temos no YouTube os vídeos desse programa, Pinga Fogo com o Chico Xavier. Bom, mas eu via as palestras do Dr. Cleomar, né, sobre Pinga Fogo. E me lembro, gente, que tinha perguntas que eu era menino, estava na mocidade espírita, mas tinha pergunta que eu sabia a resposta. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa vai fazer perguntas, mas tem que fazer pergunta boa. Ela não pode perguntar assim, por favor, o que é Deus? Ó, gente, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? Eu não vou responder, a pergunta está no livro. Entendeu? É isso que os Espíritos dizem. Tem hora. Não vou responder essa pergunta. A resposta dela está nos livros. Né? Então, até para a gente entrevistar espírito, né, a gente tem que primeiro pesquisar, tem que ler. Agora, depois que eu li tudo sobre o assunto e estou com dúvidas, não, aí eu estou no direito de fazer uma pergunta para o espírito. Aí ele vai falar, não, realmente agora a sua pergunta faz sentido, porque você leu e não entendeu. Né? E o Adolfinho ele é bem nerdinho mesmo, ele tem dificuldade para entender. Né? Então ele tem que ler muito, muito para poder entender. Né? Não lê não para ver. Vocês não chamam atenção. Né? Mais uma? Vamos. É o item 29. Seria fazer uma ideia bem falsa dos espíritos, vendo neles apenas os auxiliares dos leitores de sorte. Os espíritos sérios recusam-se a ocupar de coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombeteiros se ocupam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se inquietarem com a verdade, e sentem um prazer maligno ao mistificarem as pessoas muito, muito crédulas. Aqui, gente, veja, Allan Kardec, ele é muito respeitoso, né? Então, tem religião que trabalha com os ledores de sorte. Por exemplo, o candomblé. No candomblé tem os ledores de sorte. A pessoa lê os búzios, né? Cartas, faz esse tipo de coisa, né? E aí, o que ele está falando? Olha, os espíritos não são auxiliares dessas pessoas que ficam lendo a sorte, lendo carta. O espírito não está ali para prestar a esse tipo de serviço. Né? Mas a pessoa acredita nisso? Tudo bem. Ela vai lá na religião onde tem isso e vai cultivar a sua fé. Se ela acredita, está tudo certo.
Allan Kardec não está condenando. Só que ele está falando que os espíritos sérios Sérios. se recusam a se ocupar com esse tipo de coisa. Né? Agora, qual o tipo de espírito que gosta desse tipo de coisa? O espírito leviano, o zombeteiro. Né? Por quê? Porque eles vão ficar brincando. Vão ficar brincando. Né? A pessoa acredita, eles vão brincar com a pessoa. Né? Então, esses vão o quê? Responder a todas as perguntas. Espírito sério, não. Né? E aí, gente, a escolha é nossa. Né? Agora, o que não pode ter uma reunião mediúnica espírita? Ledor de sorte. Ah, mas tem ledor de sorte no centro espírita? Não, sinto muito, esse não é espírita. Não é espírita. Ele está errado? Não, cada um na sua. Tudo certo. Cada um na sua. Né? Só que Allan Kardec está explicando que espírito elevado tem mais o que fazer. Não se ocupa com esse tipo de coisa. Certo? Adolfo, dá só uma licencinha. À vontade. Eu acho que eu não vou colocar nomes, tudo, mas um exemplo para a gente poder entender o que falo. Diante de uma amiga que estava com as suas necessidades, comentei com ela, sabe, o seu espírito, isso já faz um bom tempo. Para que fosse, então, ao centro, que eu participo do Zé Amor, assim, tem as 2 horas, tem de manhã o Evangelho, 15 minutos e o passe. Ela foi. Ela não gostou. Ela falou para mim que não gostou. Eu falei, o que aconteceu, né? Eles não falaram nada para mim. Eu falei, mas entendi, um espírito, pelo menos lá no centro, não tem essa de falar com a pessoa. Não tem essa previsão, né, de futuro. Vai acontecer isso, vai casar com aquilo. Não tem nada disso. Ela não gostou. Então, não tem nada contra ela, o entendimento dela ainda confunde a doutrina espírita, né, os ensinamentos, com ser esses ledores de sorte, né, com pessoas que trabalham assim. Então, ela confundiu. Nossa, então eu pensei assim, gente, ela não entendeu nada de estudar ali 15 minutos só algum irmão falar sobre o Evangelho, 15 minutos. E depois tomar o passe, ela não entendeu. Ela foi na intenção de, eles vão me chamar na sala e vão falar da minha vida, da vida passada, futuro, sei lá o quê. É uma pena, né? Mas é o entendimento de cada um, né? Cada um vive um momento. Ela disse que não gostou, falou certo, não gostei. Então, tá bom. No nosso estudo de ontem, né, da Revista Espírita, a gente está lendo um artigo do livro A Gênese, né, que fala sobre fluidos e tudo mais. E eu trouxe um assunto assim, relacionado com esse tipo de coisa, né, porque ela estava falando deixa eu ver se eu lembro o que estava falando, que está relacionado. Bom, agora eu não vou conseguir. Mas, enfim, estava rolando uma discussão sobre esse assunto, né? E o que é importante, né? Que os espíritos, né? Os espíritos elevados, né? Eles não se ocupam com esse tipo de coisa. Né? Então, se eles não se ocupam, então quer dizer que a gente não, né? Agora, lembrei, lá estava dizendo o quê? Que às vezes a pessoa, por exemplo, ela acredita em inferno, né? No demônio. Aí ela dorme e sonha que foi no inferno. Vai acordar no dia seguinte e vai descrever assim, em detalhes o inferno. Porque essa é a realidade espiritual dela. Cada um tem. Não é? Então, se a pessoa tem essa realidade espiritual de acreditar no ledor de sorte, é esse ambiente que ela vai procurar. E vou falar uma coisa, viu, Marisa Altina? Não é porque é um ledor de sorte que é uma pessoa ruim.
Não. Também não estou julgando dessa maneira, não. E que o não, não, nem pensei nisso, pelo amor de Deus, minha É, amiga. Isso é mais para esclarecer quem está nos acompanhando, mas nem pensei nisso, né? Então, assim, às vezes os bons espíritos vão num ambiente desse, que são uma pessoa que está querendo mesmo o bem e está em busca de ajuda e está nesse ambiente, às vezes vai lá um espírito elevado e atende essa pessoa, mesmo sendo um jogo de cartas. é, Eles não vão para esse tipo de ambiente, tá? Eles não gostam. Mas se é uma pessoa que está precisando de ajuda, que está pedindo, e que foi pedir nesse ambiente, aí eles vão lá e vão atender. Porque tudo tá, gente, na nossa fé, na hora que nós pedimos, né? é, O segredo está aí. Isso é o mais importante, né? Agora, à medida que a gente vai estudando esses princípios espíritas e vai obtendo esses esclarecimentos de maneira muito simples, aí a gente vai deixando alguns modismos que não são necessários, né? Como, por exemplo, ficar todo mundo orando em voz alta. Eu tenho dificuldade de concentração quando estou orando em voz alta. Eu perco a concentração, né? Quer dizer, no meu caso, orar em voz alta não ajuda, atrapalha, né? E não é necessário. não, Então, não é necessário, não precisa, não é? Então, uma pessoa só faz a prece, não precisa ser prece decorativa, não precisa ser igual tem, assim, agora até esqueço os nomes, né? É até bom não ter essa lembrança. Mas ficar orando a mesma prece 10 vezes, 20 vezes, não é a quantidade, não é isso, né? É a qualidade, é fazer a prece com o coração, no com a coração, alma, sentimento mesmo, com sentimentos. verdade. Palavra maravilhosa que você está usando, com sentimento, né? É isso aí, Então, né? Mas isso nós vamos aprendendo com o tempo, né? É assim mesmo que funciona. É assim mesmo. Por isso que é importante a pesquisa, o estudo, a observação, né? Só assim a gente vai aprendendo. E vai, ao mesmo tempo, respeitando todas as crenças. Que o Espiritismo, ele é a doutrina da paz, da cultura de paz. Ele não está preocupado com as outras religiões, com as outras crenças. Deixa a pessoa muito à vontade. Você crê nisso? Continue com a sua crença. Você tem fé assim? Continue com a sua fé. continua isso. Não nos cabe julgar ninguém, de forma alguma. Mas que Allan Kardec nos explica o que não é necessário, isso ele explica. E uma vez entendendo por que não é necessário, aí a gente vai deixando certos hábitos, né? Vai deixar de tomar banho de sal, né? Entre outras coisas. Respeitando sempre aqueles que acreditam nesse tipo de coisa, né? Verdade. Vamos ler mais um Dando pouco? continuidade, mais um pouco. A continuidade é assim. É por isso que, que é essencial estar perfeitamente fixado sobre a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Está no Livro dos Médiuns, número 286, perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Que beleza, né? Você falou mesmo, né? Você mesmo já havia explicado. Sim, sim. É porque nós estudamos num outro livro, faz pouco tempo, né, um capítulo justamente sobre esse título. É, Como se pode dirigir aos espíritos, né? Deixa eu ver como é que está o nosso horário aqui no relógio. Não, dá para continuar. tá, tá, para Vamos lá. continuar. Então, item 30. As manifestações não estão, pois, destinadas a servirem aos interesses materiais, cujo cuidado está entregue à inteligência, ao discernimento e à atividade do homem. Seria em vão e tentar-se-ia empregá-las para conhecer o futuro,
descobrir tesouros ocultos, recuperar heranças ou encontrar meios de se enriquecer. Olha só, Marisaltina, isso aqui nem seria necessário Allan Kardec escrever. É? Não seria necessário. Mas ele escreveu. Então, olha como que ele se preocupa conosco. E ele assim, ó, nos orienta nos mínimos detalhes. Né? Então, ele está falando que a manifestação dos espíritos elevados, né, elas não estão destinadas a servir aos interesses materiais. Porque aos interesses materiais, né, o cuidado está entregue à nossa inteligência, ao nosso discernimento e à nossa atividade humana. Uhum. Então, tudo ligado aos interesses materiais, né, nós vamos nos ocupar da nossa inteligência, do discernimento e da própria atividade humana. Pesquisa, estudo, etc. Né? Da ciência humana, vamos dizer assim, né? Ou ciência convencional. Então, as manifestações dos espíritos, elas não estão relacionadas com nada ligado ao conhecimento do futuro. A descobrir tesouros ocultos. Gente, nós não temos que ir atrás de espírito para pegar mapa de tesouro, não. Né? Recuperar heranças. Olha, sinto muito. Isso aí nós vamos ter que usar a nossa inteligência, o nosso discernimento, a nossa atividade para recuperar a herança. Vai ir atrás de espírito. Né? Ou encontrar meio de enriquecer. Né? Nossa inteligência, discernimento, né? Não é os espíritos. Agora, o que nós podemos fazer? Bom, estou desempregado, né? Moro numa casa de aluguel, está acabando as coisas da geladeira, né? De comida e tal, tem filho pequeno. Não estou trabalhando. Eu posso fazer uma prece, pedir meu anjo da guarda, me ajude a encontrar um serviço. Eu preciso encontrar um serviço amanhã. Me ajude a encontrar, mas eu que vou atrás amanhã. Eu que vou atrás. Bom, aí eles podem me ajudar? Podem. Mas sou eu que vou ter que ir atrás de pedir um emprego, de às vezes ouvir um não de manhã, ouvir 2 nãos, 3 nãos, 4 nãos até antes do almoço. E depois do almoço ouvir mais um, mais outro, mais outro. Para quem sabe, no final da tarde, né, no final do expediente, cansado, sem dinheiro, sem ter o que comer, sem ter o que levar para os filhos, encontrar alguém que fala, não, eu vou dar uma oportunidade de trabalho para você. Fui eu que fui atrás. Fui eu que fui atrás. Mas eu posso pedir ajuda para o meu anjo guardião para que eu consiga um emprego? Claro que posso. Posso fazer uma prece nesse sentido? Pode. Deve. Você não pode fazer uma prece falando assim, ó, anjo guardião, eu vou ficar esperando de braço cruzado, assistindo televisão, assistindo jogo de futebol, tá? Arruma um emprego para mim. Ó, quero Que trabalhar alguém 4 venha horas bater por na dia, porta, né? viu, Marisaltina? Quero trabalhar só 4 horas por dia, quero folgar sábado, domingo e segunda, quero ganhar 50 mil reais. Oxe. Pô, não, para, meu amigo. Para, meu amigo. Então, aquilo que é de interesse material, né, as manifestações dos espíritos não estão destinadas a isso. Tá? Verdade. É como um aluno quer passar de ano, mas não estuda. Pois é. Então, não tem como, não tem como. Agora, se ele estuda, pode também fazer prece pedindo para o anjo da guarda dele, para que ele tenha tranquilidade na hora de fazer prestar a prova, né, o vestibular, alguma coisa assim, pode também. Mas ele estudou, ele pesquisou, né? Aí pode ser ajudado conforme o trabalho dele em dedicação ao estudo. E Perfeito. não eu ficar sentada, eu quero passar de ano,
mas eu vou ficar aqui sentada assim, televisão, ou né, assim, jogando sei lá o quê, Então, sem procurar abrir os livros e estudar. Então, não tem como. o Exaltina, olha como são as coisas. Na semana passada, eu fiz uma palestra no Centro Espírita. Eu já tinha feito essa palestra no outro centro, quer dizer, eu já tinha a palestra preparada. Aí a pessoa me ligou com uns 2 dias, e como eu não trabalho, né, eu tenho tempo de um dia para ficar me preparando, estudando, isso para uma palestra que eu já tinha elaborado. Já tinha feito. Então, assim, com um dia, 2 dias, eu consigo me preparar bem, né, para fazer a palestra. Cheguei no centro, tudo afinadinho, bonitinho. Aí eu começo a fazer a palestra e escuto assim, o espírito: esquece tudo que está no PowerPoint. Esquece o texto. O espírito falou para mim. E eu acredito muito no meu anjo guardião, né? Eu tenho muita fé, né? Eu falei, tá bom. Aí ele foi ditando para mim a palestra, palavra por palavra. Dolphin, que legal, hein? Você fez uma palestra assim? Fiz. Você faz palestra assim sempre? Não, não. Mas nesse dia foi assim. Por quê? Eu não sei o porquê. Mas certamente porque tinha alguém ali que tinha que ouvir aquilo que foi dito. É. O espírito mudou o tema da palestra, Marisa Altina. Ele falou: Olha, se você quiser, você pode desligar esse aparelho seu. Ele fez a palestra para mim, o espírito. Nossa, Dolphin, então você não estuda para fazer palestra? Não, eu estudei. Eu preparei. Como eu estava preparado, o espírito sabia disso. Ele chegou e falou: não, vamos mudar. Aqui a necessidade é outro tema. aí, tá vendo? Eu estou Mas, falando isso porque eu sou médium, tá? ah, E eu tenho uma mediunidade que eu sou consciente. Então, no meu caso, por exemplo, o espírito conversa comigo durante o dia, não tem horário. A luz não precisa estar apagada, entendeu? Nada disso. E tem facilidade para ouvir o espírito falando, eu escrevo, eu falo, né? Então, tanto psicografia como psicofonia. Tem muita facilidade. Bom, mas enfim, por que eu estou falando isso? Primeiro, a gente tem que preparar palestra, sempre. Não tem esse papo, eu não preparo palestra porque os espíritos vêm e falam. não. Comigo não é assim. Mas aconteceu semana passada que o espírito falou para mim: vamos mudar o tema nesse lugar aqui. Agora você imagina você, a próxima palestra eu nem vou preparar, porque o espírito chega lá e fala, E fala, aí não fala nada. E aí? Né? Então a gente tem que preparar sempre. tem que estudar, é o estudo, né? Estudar é como você falou, preparar. E quando o anjo guardião ele entender que aquele tema não é o tema principal para aquele momento, ele muda o tema. Ele muda o tema. Dependendo do tema, ele fala assim: ó, não, faz aquela palestra sua. Aí você vai lembrando da palestra sua, você fala. Ele vai te ajudando a lembrar. Mas nesse caso específico, não foi uma palestra minha. O que ele me ditou estava no meu, como é que se diz? Estava lá no meu arquivo. Ele não ditou nada novo assim para mim, né? Mas não é uma palestra que eu tinha montado, entendeu? O que ele foi me ditando eu entendi e passei o recado e fiz a palestra, né? Mas eu não tinha preparado essa palestra que eu fiz. Então, nesse caso, né, o espírito, às vezes, ele faz isso. Por quê? Porque ele está vendo que o palestrante ele fez a parte dele. Então, ele pode até fazer esse tipo de coisa. Agora, quando o palestrante não faz a parte dele, é o contrário. Aí o espírito vai embora e deixa o palestrante. Tá certo. Né? Vamos Então, ler esse item aqui também, para a gente só poder essa terminar? continuação do Isso. item 30, né?
Isso. Continuação. Então. Sua utilidade está nas consequências morais que dela decorrem. Mas se não tivessem por resultado, se não fazer conhecer uma nova lei da natureza, de demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade, isso já seria muito, porque seria um novo e largo caminho aberto à filosofia. Então, olha só como que o Espiritismo é algo profundo. Que Allan Kardec está falando assim, ó, que a qualidade, aliás, a utilidade das manifestações dos espíritos, a utilidade é a consequência moral que decorre do ensino dos espíritos. Só aí, para nós, já é muito. Já é muito. Tá? As consequências morais que decorrem do ensino dos espíritos. Quer dizer, todo ensinamento dos espíritos tem uma consequência moral. É da natureza do espiritismo. Por isso que o espiritismo também é uma filosofia, porque ele tem consequências morais. Então, essa é a maior utilidade da comunicação dos espíritos. Agora, mais adiante, porque nós não estamos fazendo a nossa parte, mais adiante, a comunicação ou as comunicações dos espíritos vão servir também para demonstrar para a ciência, por isso que é materialmente falando, vai demonstrar para a ciência a existência da alma, a imortalidade da alma, né? Que é um caminho aberto à filosofia, que é a ciência, né, se interessando pelo ensino dos espíritos. Porque aí a gente não vai ficar só ligado às consequências morais que decorrem do ensino dos espíritos, que já é muito. Não, aí nós vamos fazer mais do que isso, né? Porque aí a ciência vai estudar e vai aprender, né? E a própria ciência vai ensinar também que a alma é imortal, que a alma vive, que a reencarnação é um princípio divino, que a mediunidade é um princípio divino, que a pluralidade dos mundos habitados é um princípio divino, é de Deus, é natural. Não é uma coisa só do espiritismo. O católico ele vai continuar sendo católico, não precisa mudar. Mas a crença nesses princípios vai ser de todos os homens. O evangélico não precisa se tornar espírita. Ele pode continuar sendo evangélico. Assim como o umbandista, assim como o judeu, assim como o muçulmano, todos os religiosos. A pessoa não precisa mudar de religião. Mas entender que esses princípios são de Deus, que são leis naturais, né? E que até a ciência tem que se importar com isso, isso não é para agora, isso é mais para adiante. Mas isso vai acontecer também, né? Isso vai acontecer também. Certo? Certo. Bom, minha amiga, na próxima semana, nós vamos continuar, então, no item 31. 31. Certo? Certo. Vamos continuar no item 31. Vamos parar a apresentação, ela já não é mais necessária, né? Vamos mudar o layout aqui, vamos ver se ele consigo mudar ele. Não mudou o layout, mas tudo bem. Né? Agradeço, viu, minha amiga, sua presença, sua ajuda, sua colaboração. Eu que agradeço. Imagina. Aos internautas que estão conosco, hoje, excepcionalmente, eu tive um probleminha aqui, não consegui fazer transmissão ao vivo, mas amanhã esse vídeo já estará disponível no nosso canal do YouTube. Tá bom? Certo. Um abraço a todos. Você faz a prece para nós, querida amiga? Faço. Por favor. Faço sim. Com carinho. A nossa prece será de agradecimento por esse momento tão importante, esse estudo que nos foi passado, esse carinho do Adolfo, nosso amigo e irmão,
estudou, nos transmitindo todo esse ensinamento do nosso irmão maior, da doutrina Kardec, né? O codificador dessa doutrina magnífica. Então, é o nosso sincero agradecimento. E que possamos, que com o estudo desta noite, lógico, continuação do estudo, nós possamos cada vez mais, aos poucos, ir mudando, passo a passo, na nossa compreensão para a vida verdadeira. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.